exaltado Senhor Jesus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mais um domingo abençoado, o último domingo de março de 2026, dia 29, aqui em Ramamatos, na cidade de Ramamatos, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, aleluia, pentecostal. Glória a Deus, você é o nosso convidado para que você possa nos acompanhar na palavra do Senhor dessa noite, palavra abençoada para nossas vidas, para a sua vida e para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Peço para você que você já abra lá em Salmos capítulo 34, capítulo 34, versículo 1 ao versículo 22, nós vamos meditar junto com a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. E você é nosso convidado. Pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, pega lá, abre lá no aplicativo, ou a sua Bíblia, aquela Bíblia que já está até com olheirinha, a Bíblia que nós sempre usamos, né? Em nome de Jesus Cristo, e vamos meditar junto com a pastora em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos então abrir aqui em Salmos 34, em nome de Jesus. Amém? Aqui em Salmos 34 diz assim: provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, o nosso tema hoje é o Espírito Santo liberta. E aqui já está dizendo a todos nós, versículo 2, do capítulo 34 de Salmos: gloria-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome.
Buscai o Senhor e Ele o acolheu, me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Então o Senhor sempre te livra. Você talvez nem perceba, você talvez nem viva isso, porque quem faz isso na sua vida é o Consolador que está aqui na terra, que é o Espírito Santo. Os livramentos que Ele nos dá, as coisas que Ele nos faz, as coisas que Ele tira de nós, o nosso caminho, as setas malignas, a perseguição, o mal e a maldição. Aleluia. O Espírito Santo está aí para nos consolar, para nos proteger, para nos guardar, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra da noite, dessa noite, palavra oficial, João capítulo 8. Abra lá a sua Bíblia em nome de Jesus, em João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 20. Nós vamos meditar aqui em João, o que João escreveu, aleluia, para que nós pudéssemos realmente reconhecer a esse Senhor, a esse Espírito Santo, a esse Jesus amado, querido, que morreu por todos nós na cruz e ressuscitou o terceiro dia, aleluia. Algo VIP, algo de excelência, algo de maravilha, que só pertence ao reino de Deus, só pertence a Deus, só pertence aonde nós vamos fazer morada depois na eternidade, aleluia. Você está disposto a fazer morada na eternidade? Você está disposto a adorar o Senhor lá no reino do Senhor? Não vai ter mais doenças, não vai ter mais problemas, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais problemas na nossa mente. Nós vamos estar livres, sempre livre, em nome de Jesus. Por isso que Jesus entregou o nosso Consolador aqui na terra, para que nós possamos ser libertos. Liberte esse mundo, liberte do pecado e andar nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Vamos ver um exemplo aqui em João capítulo 8, para nós aprendermos o que o Senhor fez quando estava aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Primeiro eu vou baixar um pouquinho o nosso tema aqui, o nosso fundo. Aleluia. Agora sim, glória a Deus. Está lá, aleluia, né? Maravilha aqui, aleluia. Fundo musical, glória a Deus, aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor aqui em João capítulo 8, a mulher adúltera. Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus, aleluia. Acompanha comigo, irmão. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Glória a Deus. Os escribas e fariseus trouxeram na sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aleluia. Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram, aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais.
Vamos meditar até esse versículo 10, versículo 11, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo veio fazer na terra e por que o Espírito Santo nos liberta. Glória a Deus. Aqui Jesus ainda estava na terra, Jesus ainda estava ensinando, Jesus estava fazendo milagre, Jesus estava libertando, Jesus estava fazendo a vontade do Pai. E aqui Jesus veio para libertar todos nós do pecado, todos nós que estávamos debaixo do pecado e debaixo também daqueles que estavam nos algemando, que eram os homens, os fariseus, saduceus e inclusive da lei de Moisés, que veio do Antigo Testamento. Jesus veio para não mudar a lei e também não mudar a palavra de Deus do Antigo Testamento. Ele veio para libertar você e libertar eu através da misericórdia e do perdão do nosso Deus. Aleluia. Era a ferro e fogo quem estava pecando, quem era pego em adultério, principalmente as mulheres, aleluia, eram apedrejados até a morte. Jesus veio para explicar que todos nós somos pecadores e merecemos a misericórdia de Deus, desde que nós venhamos a nos arrepender. E ele trazendo isso para um Novo Testamento, ele vindo para explicar, para mostrar para você que realmente nós estamos aqui na terra para passar por um teste, e todo teste que nós passamos, nós somos realmente com livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós queremos, o que nós necessitamos, o que nós pensamos, e aquilo nós temos toda a liberdade, e é aquilo que você quer conquistar. Para isso, tem que tirar de você o que? O orgulho, o pecado. Você tem que se afastar. Então até hoje nós estamos vendo a respeito, já nesse século, a respeito do orgulho, a respeito das pessoas quererem ter poder e quererem ser os únicos e algemar as outras pessoas. Então a escravidão continua até nesse século. Mas por quê? Porque ninguém quer acreditar no que Jesus veio fazer na terra. E aquilo era diferente. Eles estavam algemados com os homens, estavam algemados com Moisés, com a lei do Antigo Testamento. E essa lei do Antigo Testamento levava eles a tomar essa decisão, a tirar a vida de uma pessoa, a destruir uma pessoa. Sendo que Deus criou para todos nós vivermos unidos, juntos, e perdoando um ao outro e amando um ao outro. E aqui a mulher foi pega em adultério. Sim, para os dias de hoje nós temos as leis dos homens, que se a mulher for pega em adultério, aleluia, tem o direito de interromper o seu casamento, o seu relacionamento. É assim que Paulo fala na palavra de Deus. É assim que Paulo nos instruiu. Você pode separar do seu casamento se você pegar ou a mulher ou o homem em sexo ilícito. Então, irmão, se nós temos essa lei já, nossa, a respeito, e está escrito na palavra de Deus já no Novo Testamento, aqui, quando Jesus liberta essa mulher, que ele a perdoa, mesmo ela está fazendo o adultério, e os homens queriam realmente apredejá-la, porque era a lei de Moisés, mas cada um deles também eram pecadores e fracos. E isso serve para nós nos dias de hoje.
E quem vai te ensinar isso, quem vai te direcionar isso, quem vai te dar essa direção, abrir teus olhos, seu coração, é o Espírito Santo. Porque Jesus já não está mais na terra. Jesus está sentado ao lado direito de Deus Todo-Poderoso. E a mulher adúltera, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ele estava no monte, de madrugada, voltou novamente para o templo. Jesus não saía do monte fazendo oração, falando com o Pai, pedindo as instruções do Pai, para que ele pudesse estar na terra, porque Jesus era Deus. Ele sabia das coisas lá do alto, ele entendia das coisas do Pai, do reino dele. Vindo para a terra, ele teria que ter direção, ele teria que ter instrução, ele teria que ser direcionado para o que ele ia fazer aqui na terra. E você e eu não está diferente. Quando você nasceu, Deus já te deu um nome. Quando você nasceu, seu pai e tua mãe te deu um nome, mas existe um nome que Deus nos dá. Deus mudou o nome de Abão para Abraão. Mudou o nome de Jacó para Israel. Então tem um nome que Deus, cada um de nós temos. O nome que Deus dá. Aleluia. Quando você nasce, o homem, teu pai, tua mãe, leva registro no cartório com um nome, tem que ter um nome. Mas tem um nome do chamado de Deus que Ele te dá. Agora você sabe que nome é esse? Você sabe qual é esse nome? Você só vai buscar esse nome se você tiver uma revelação e uma libertação do Espírito Santo. E a mulher adúltera, Jesus entretanto foi para o monte, e ele orando, ele volta para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, e os ensinava. Quer dizer, ele pregava a palavra, ele falava do reino, ele falava o que ia acontecer naqueles tempos e no porvir. Ele ensinava, assim como nós também fomos levantados, chamados para ensinar, para falar da palavra, não inventar os chavões, não inventar nada, simplesmente pregar a palavra genuína, a palavra do Senhor. E aquele que é crente, aquele que conhece, aquele que quer a palavra, aquele que medita na palavra, ele está entendendo muito bem o que nós estamos pregando aqui. Aleluia. Versículo 3: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante e adultério. Tá, e daí? Ela foi apanhada em flagrante e adultério. Sim, e daí? O que está acontecendo? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Perguntaram para Jesus. Na lei de Moisés, quando nós apanharmos uma mulher em adultério, nós temos que apedrejá-la até a morte. Na lei de Moisés. Quer dizer, os próprios homens, que também são pecadores, como nós, fracos e pecadores, precisamos da libertação do Senhor, do nosso Deus. Estavam ali para fazer justiça sobre aquela ser humano, sobre aquela mulher, sem discernimento, sem direção. Então, e quando eles falam isso para Jesus e perguntam para ele: o que você diz? Levaram até ele: o que você diz? Como se Jesus fosse o juiz, mas ele é juiz. Como se Jesus fosse o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Como se Jesus fosse alguma autoridade
de tanto que ele estava ensinando e mostrando os caminhos do Senhor, a libertação para todos, do arrependimento dos pecados, levam para ele e perguntam para ele: o que você disse, Jesus? Muito simples. Versículo 6: isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Eles estavam usando de duas artimanhas para cima de Jesus, que Jesus ensinava e constrangia com o que Jesus ensinava a cada um deles, os fariseus, os saduceus, os homens daquela época, o ensinamento do Antigo Testamento. Jesus estava constrangendo, porque ele trouxe qual era a direção de Deus, a direção do céu, a direção do reino de Deus. Ele trouxe junto com ele a libertação sua, a minha libertação, para que nós possamos entender que existe uma vida eterna para nós desfrutarmos lá no céu. Então, e quando eles tentam fazer isso com Jesus, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Quer dizer, ele não deu importância, ele parou, baixou a cabeça simplesmente e começou a escrever na terra. E eles esperavam que Jesus falasse alguma coisa para que pudesse acusar também a Jesus, porque os ensinamentos de Jesus fazia com que todos eles passassem a pensar, a analisar a respeito do segundo mandamento que ele deixou: amar o teu próximo como a ti mesmo. Podia ser homem, mulher, criança, velho, adulto, qualquer um. Criação de Deus é criação de Deus. Então todos nós temos que aprender a respeitar o teu irmão, o ser humano, porque todos nós somos filhos de Deus. Queira ser o bandido, queira ser o criminoso, queira ser o adúltero, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a oportunidade de nos arrepender e voltar para os braços de Deus. É isso que Ele espera de todos nós. É isso. Ninguém dá importância para esse tipo de palavra. Ninguém dá importância para esse versículo de arrependimento. Ninguém dá importância, porque todos querem experimentar as coisas do mundo. Todos querem viver na liberdade do mundo, ou seja, na libertinagem. Não é na liberdade, na libertinagem. Na liberdade nós podemos estar perante o Espírito Santo. Mas na libertinagem, aleluia, que é momentânea, que é passageira, todos querem experimentar. Agora, Jesus escreve, versículo 7, como insistissem na pergunta, começaram a perguntar, porque tinha vários com as pedras nas mãos. Começaram a perguntar e questionar Jesus: o que o senhor fala? O senhor só fica abaixado com a cabeça aí escrevendo na terra? O que é? Está na hora do senhor dar alguma direção aqui para a gente. Está na hora do Senhor estar ali, dando alguma direção. Jesus com a cabeça abaixada, porque o Espírito Santo estava ali. Ei, aleluia. Jesus só pensando: coitados, precisam de libertação. Coitados, precisam de instrução, de direção. Da mesma forma que ele pensou quando ia deixar os seus discípulos: não posso deixar eles aqui, Pai. Precisa mandar um igual a mim, para que eles não fiquem órfãos, para que eles fiquem, Senhor meu Deus, e eles possam ter um consolador com eles, porque o que eu ensinei entrou, mas depois que veio o que mais eles não esperavam, se o Senhor me ter ressuscitado o terceiro dia, o Espírito Santo na presença, eles não entenderam, eles estão olhando com os olhos, mas não estão prestando atenção com o coração. E nos dias de hoje
não é diferente? Você vai na igreja, você ouve a palavra, você sai da igreja do mesmo jeito que você entrou, e não há uma transformação, uma mudança, uma revelação do Espírito Santo na tua vida, uma transformação, uma mudança, uma direção da palavra na sua vida. Então vivemos momentos que estamos vendo o que acontece lá em Mateus 24, rumores de guerra. Agora já não temos mais rumores de guerra, temos guerra mesmo, para você ver que você precisa de salvação, o povo precisa de salvação, as nações precisam de salvação, precisa de transformação, da mesma forma aqui que Jesus libertou essa mulher da morte de ser apredejado. E nós precisamos de libertação para não ser mortos com míssil, como muitos estão morrendo nas nações que estão tendo guerra. Aleluia. Então, uma comparação que nós estamos fazendo aqui a respeito, aleluia, como insistissem em perguntar, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aleluia. Jesus era tremendo, era direcionado pelo Espírito Santo. Jesus era Deus, Jesus sabia como lidar com o coração, com a mente do ser humano. Ele sabia como tocar, constranger, mudar a direção. Aleluia. Jesus sabia como fazer com que você pudesse entender que todos nós somos pecadores. Aí você vai e julga uma pessoa, você vê um cisco no olho dela ou dele, mas não sabe, não vê a trave que está nos teus olhos, na tua vida. Você persegue as pessoas, inveja que as pessoas têm, você fica numa situação, você já não conhece mais o teu vizinho, você já não conhece o teu colega de escola, você já não conhece o teu colega de trabalho, você já não conhece, todo mundo desconfia um do outro, todo mundo quer tomar a frente um do outro, todo mundo quer o que o outro tem. E assim Jesus vai olhando e falando: meu Deus, não entenderam nada, não aprenderam nada. Mesmo com o Consolador que está aqui na terra, ninguém está entendendo o que é o amor, que é o dom supremo. E aqui a palavra do Senhor ainda diz que ele fala: tira a primeira pedra. Versículo 8: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus só deu uma lapadainha, uma lapada. Quem não tem um pecado, atira a primeira pedra. Acusaram a mulher, acusaram a ele. O que o Senhor disse? Na lei de Moisés nós temos que apedrejar ela até a morte. E o que o Senhor disse? Era uma vida que estava em jogo. E Jesus veio para libertar. Jesus veio para perdoar pela santa misericórdia e perdoar. Por quê? Por que ele se entregou na cruz? Por você e por mim, para libertar todas as nações. Para que ele possa ser da sua vida o Senhor e Salvador da sua vida. E se você crer nele, você vai entrar no reino dos céus. A palavra diz: se você crer e for batizado, você está salvo. Mas se você não crer e não for batizado, você está condenado já. É assim, direto e reto. É que nem Jesus fez aqui com eles. Quem não tem um pecado, atira a primeira pedra. Como todos eles, conscientemente, sabia que eram pecadores e fracos, precisavam da misericórdia de Deus. O que eles fizeram? Continuando,
Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, irmão, eu sei que você está sendo tocado, você está sendo constrangido pela palavra de Deus na sua consciência, mas você não quer praticar. Só que aqueles que foram tocados na consciência, eles começaram a praticar, largaram as pedras. A partir do momento que o Espírito Santo entrar na sua vida e tocar na sua consciência, para que você pare de pecar, para que você saia dessa iniquidade, desse pecado mesmíssimo da sua vida, você vai ter a oportunidade que nem esses homens tiveram, largar tudo por causa da consciência, largar as pedras por causa da consciência. Quantos que têm pecado e não está apredejando muita gente nos dias de hoje, perseguindo, com inveja, falando coisas que a pessoa nem faz, nunca fez, está sendo acusado. Nós vemos tudo o que está acontecendo, e tudo isso só envolvendo uma coisa, aleluia, o dinheiro, a avareza. O dinheiro leva ao poder, mas só não leva à salvação. Não que você não pode ser rico e ser salvo. Sim, você pode ser rico e ser salvo. Mas se você não largar as pedras, que você quer destruir as pessoas, você não vai ser salvo. Mesmo com todo o dinheiro que você tem, mesmo com toda a obra que você faça. Se nós não largar as pedras que estamos querendo apredejar as pessoas todos os dias, não adianta que por enquanto você vai ficar nas mãos do Senhor para que você seja aprovado. Porque aqui não foi diferente. Aleluia. Começou pelos velhos mais antigos que conheciam a Torá, foram largando as pedras. E quando os mais jovens viram os velhos largando as pedras, aí vai um atrás do outro. Você está me entendendo? É como as pessoas estão na igreja, na sua igreja, e ali está sendo abençoado, ali está, mas abre uma igreja lá do outro lado que estão fazendo profecia, e está acontecendo as coisas lá diferentes, então o povo está indo para lá, você vai no embalo também. É você que está com as pedras na mão. Você vai no embalo lá, porque lá tem isso, aqui chega lá, você quebra a cara e sai falando daquela igreja. Então você está com as pedras na mão ainda para apredejar as pessoas, para apredejar a sua igreja, o seu pastor, para apredejar as pessoas que estão na sua igreja. Você não está convertido ainda, o Espírito Santo ainda não entrou na sua vida, você não aceitou ele ainda na sua vida. Porque você sai de igreja em igreja para apredejar as igrejas, para apredejar os pastores, para apredejar as pessoas que estão na igreja. Então você não está ainda liberto. Depois que você ouve a resposta do Senhor, depois que você vai lá xeretar aquela outra igreja, bisbetriar aquela outra igreja, dá uma olhada que tem naquela outra igreja, você está me entendendo? Você está com as mesmas pessoas, com as mesmas pedras. Primeiro os mais velhos vão tirando as pedras, aí depois os mais novos, porque vai no... Se ele está jogando a pedra de lado é porque tem alguma coisa errada. Então eu vou também jogar minha pedra aqui e vou sair. Você está me entendendo?
Você vai no embalo. A salvação é individual, meu querido. A salvação quem vai te dar, a salvação quem vai te libertar é o Espírito Santo que está aqui na terra. Se você não tem o Espírito Santo, você vai continuar desse jeito, andando no embalo das pedras. Você vai andando com as pedras nas mãos ainda, para predejar todos, porque ainda você não se converteu, você não teve um encontro. Se é individual, você tem que ter um encontro individual com Ele. Enquanto você não tiver, você vai começar a julgar. Depois sai de lá falando daquela igreja, falando daquilo. E aqui não está diferente, meu filho, minha filha. Aqui não está diferente porque só ficou Jesus e a mulher. Você está vendo como é que está? Enquanto você não ficar só você com Jesus, você e Jesus, com a mulher ficou só Jesus e ele, não vai acontecer nada. Quando você entender que você tem que ficar você e Jesus só, você vai prosperar na tua vida espiritual. Mas enquanto você estiver procurando multidão, carregando as pedras na mão e divulgando daquela igreja, daquele pessoal, daquele povo, enquanto você estiver aí na onde que tem povo, aleluia, é que nem uma boiada, vai tudo junto no mesmo curral. Mas ninguém quer passar pelo estreito, porque o estreito que o boi vai passar, ele vai para a morte. E você vai passar pelo estreito, mas você vai para a vida eterna. Enquanto você não passar pelo estreito, enquanto você não entender que você está indo pela porta larga, acusando as pessoas, sendo que nem essas pessoas aqui acusando a mulher adúltera, e você justamente vai lá para acusar, e sai falando. Ficando só Jesus e a mulher, aprenda uma coisa, você tem que ficar você e Jesus. Você, quando se converter a isso, você não vai mais atrás de multidões, você não vai mais atrás do que estão fazendo lá, deixando de fazer. Não tem nada para você lá. Não tem nada para você onde tem multidão. Tem para você quando você fica só você e Jesus. Aí você vai entender o que Jesus quer na sua vida, o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, o que vai mudar na tua vida. Enquanto você não aprender, aleluia, e quando Jesus, versículo 10, erguendo-se Jesus, presta atenção, ele vai olhar para dentro de você, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, Jesus está a cabeça baixa, cheio do Espírito Santo. Ele não estava nem preocupado com aquela multidão. Ele estava preocupado com a pecadora. Ele vai se preocupar com você. Ele vai se preocupar o que você está fazendo, o que você está pecando, o que você está buscando, o que você quer para a sua vida. Ele está preocupado com o seu arrependimento. Ele está preocupado em salvar você. Ele não vindo a ninguém, mas além da mulher, ele só viu a mulher, perguntou-lhe. É a mesma pergunta que Jesus vai fazer para você. Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Cada vez que você sair à procura de coisas,
essa salvação que não existe em você ainda, essa busca que você ainda não buscou, essa intimidade que você ainda não tem, esse amor que ainda não fluiu sobre você, isso que você ainda não entendeu, que é amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas Ele vai te acrescentar, e amar o teu próximo como a ti mesmo, você ainda vai ficar batendo de porta em porta nas igrejas. Você se acha que já está salvo. Vai faltar muito ainda para todos nós. Cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus perguntou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Sabe por que você vai atrás dessas coisas? Você quer atrás de profecia, você quer atrás das coisas, tudo sei o quê? É porque você ainda não chamou o Senhor Salvador na sua vida. Se chamou, ainda não está vivendo. Tudo você questiona, tudo você quer do teu jeito, tudo você quer fazer da sua maneira. Mas não é assim, é da maneira de Deus, é da maneira do Consolador, é da maneira do Espírito Santo. Enquanto não houver uma entrega, você não vai conseguir alcançar a salvação na sua vida. Jesus diz assim, e vai dizer para você também: erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Você percebeu que você sair da igreja que você está, abençoado, o pastor está orando, o pastor está contando com você, vai estar lá sempre fazendo a obra, aí você vai para outra igreja, curioso, para ver se tem alguma coisa lá, para ver se tem um povo, para ver se tem coisa, quer dizer, você está dividindo Jesus na sua vida. Você está dividindo a sua honestidade, a sua fé, a tua vontade está ali, porque ninguém te chamou para ir lá. Jesus não mandou você ir lá. O Espírito Santo te direcionou para você ir lá. O Espírito Santo te colocou naquela igreja. Permaneça ali e faça a vontade do Senhor. Permaneça ali e ande ali, porque Jesus está ali. Como está aqui, como está em todas as igrejas. Porque é a noiva dele. Agora você ficar pulando de igreja em igreja, você não se converteu ainda, você não entendeu ainda o que Jesus quer fazer na sua vida. Não adianta. E sair de lá ainda, sair falando, então você está no pecado. Você anda com as pedras na mão para predejar todas as igrejas que são noivas de Jesus. Respondeu ela, ninguém. Quando que você vai responder para Jesus, para o Senhor? Porque ela chamou de Senhor. Quando você vai responder para Jesus, para o Senhor, que você ama Ele e que você está na presença dEle? Então Jesus vai falar para você assim: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então aprenda uma coisa: não é pulando de igreja em igreja que você vai achar Jesus. Você vai achar Jesus no seu quartinho de oração, você vai achar Jesus no monte, você vai achar Jesus
no teu coração, na tua mente, no teu espírito, você vai achar Jesus. Não encontrou ainda? Está pulando de igreja em igreja? É porque você não quer nada com Jesus. Jesus fala para você: eu sou a luz do mundo. Se Jesus é a luz do mundo, por que você não encontrou essa luz ainda? Versículo 12: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe por que você está andando nas trevas? Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Sabe por que você fica em dúvida nas igrejas, pula de igreja em igreja? Porque ainda você não achou a luz. Então você se torna o quê? Um falso profeta, um falso crente, mentiroso, fala que ama a Deus, mas na verdade não entrou ainda no coração, na alma, no espírito. Ele te perdoa como perdoou a mulher adúltera, porque ele sabe da sua fraqueza, ele sabe do teu pecado, mas você tem que ser ensinado, você tem que ser confrontado, você tem que ser confrontada. Ele fala: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Você está sendo fariseu. Você vai lá na outra igreja ter o quê? Que testemunho você vai ter lá? Vai contar teu testemunho lá? Você não tem testemunho. Você tem perseguição de igreja. Tu dá testemunho de ti mesmo e logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Isso é para você que fica pulando de igreja em igreja. Você não sabe de onde Jesus veio e para onde ele vai. Agora, você está em dúvida se realmente Jesus existe ou não. Se o Espírito Santo está aí para te consolar, para te batizar ou não. Versículo 15: vós julgueis segundo a carne, eu ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o meu Pai que me enviou também testifica de mim. Aleluia. Você já encontrou essa verdadeira testificação na sua vida? Porque quando Deus tocar na sua vida, quando o Espírito Santo se envolver com você, que Ele quer fazer isso, Ele quer se envolver, você não vai julgar mais, você não vai falar mais as coisas, você não vai mudar de igreja, você vai estar sempre ali, buscando o Senhor. Aonde tiver palavra, tem Jesus. Onde tiver 2 ou 3 falando de mim, eu estou ali. Então, por que ficar pulando de igreja em igreja? E por que tem que ir lá xeretar nas igrejas que está acontecendo alguma coisa? Os fariseus faziam isso, os saduceus também. Os homens que não eram convertidos faziam isso. Tanto é que tentaram apredejar a mulher adúltera. Então você está andando com pedras na mão. Quer tirar a pedra das igrejas. Tem que se converter. Versículo 19: então lhes perguntaram: onde está teu pai? Você deve estar perguntando a mesma coisa.
Aonde está esse Deus que está deixando acontecer tudo isso, as guerras e tudo mais? Ele deixou bem claro, se você lê a palavra, se você medita nas escrituras, ele deixou bem claro já lá em Mateus capítulo 24. E ele já deu exemplo lá em Gênesis, quando terminou com água. E também deu em Sodoma e Gomorra, quando terminou com fogo. Já deixou exemplo. E ficou 400 anos, de Malaquias a Mateus, sem falar nada, sem levantar um profeta, sem o Espírito Santo descer, sem nada. 4 séculos. Para depois em Mateus enviar o teu filho amado. Para morrer por você e por mim. E agora você está fazendo pouco? Ele levantou o Novo Testamento para acordar a toda a criação dele, que somos nós, que ele nos ama, para acordar você, acordar eu, e fazer você andar nos caminhos certos, buscar o Senhor, se converter, ter o Senhor e Salvador como Senhor da tua vida, se arrependendo dos seus pecados e andando nos caminhos do Senhor, só o alvo. A não ser que aquela igreja está pregando abobrinha para você. Não está pregando, se a igreja está pregando só heresia. Aí você tem todo o direito de mudar de igreja. Mas se está pregando a palavra do Senhor, e você já entrou ali como membro, talvez você até é obreiro, por que você vai em outra igreja? Não dá para entender. Você vai ver quem, é porque você vai ver que tipo de povo tem lá, quem está lá, quem é o pastor que está lá, quem é a missionária. Você quer ser, sabe o que você quer? Você quer que tenha um tapete vermelho para você entrar e para você desfrutar das coisas materiais que estão na igreja. Quer ser acolhida, quer ser abraçada, quer ser isso, aquilo. Aqui não, meu irmão. Se você entrar aqui, você, minha irmã, se você entrar aqui, eu quero saber de que igreja você veio, que pastor que você é. Que eu vou perguntar para você se o pastor sabe que você está aqui. Se ela falar tudo bem, falei com o meu pastor, ele autorizou eu vir aqui, sem problema nenhum. Agora, o dia que eu encontrar com o seu pastor, eu vou falar: a sua membra, a sua ovelha esteve lá na minha igreja fazendo uma visita lá. O senhor permitiu isso? Então tem que acabar com esse negócio, sabe, de ficar indo em outras igrejas, vai em uma, vai em outra, vai em outra. Vai naquela que tem comunhão depois, só para comer os alimentos que tem lá. Vai naquela igreja que a amiga está lá. Primeiro você tem que pedir autorização para o seu pastor. Avisar ele que você vai fazer uma visita a outra igreja. Com certeza ele vai libertar. Vai liberar você. Aqui eu libero. Pode ir, não tem problema nenhum. Mas me avisa. Sabe por quê? Você está debaixo da proteção, da oração, da unção daquela igreja. Agora você quer desviar uma coisa. Então, Jesus no versículo 19 falou: então eles perguntaram: onde está o teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim e nem a meu pai? Se conhecesses a mim, também conhecereis a meu pai. Aleluia. A pergunta que se faz: você conhece Jesus, meu irmão? Se você conhece Jesus, você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Pai, nosso Papai. Se você não aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida e andar nos caminhos dele e fazer a vontade dele, você não vai entrar no reino dos céus. Não. Você está no fruto da carne ainda. Então está na hora de você já
olhar para dentro de você e saber o que você quer, o que você deseja. Se você quer a salvação ou não quer. Talvez não vai dar tempo no último momento. A hora que Jesus vir buscar sua noiva. Então, na hora de você ser confrontado com a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus também não é brincadeira. Não é para fazer de qualquer jeito. Olha que pergunta, fala: aonde está o teu pai? Eles até conheciam, porque conheciam a Torá, até conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas não conhecia o Filho. Foi um baque para eles, foi uma experiência nova, foi algo assim que eles não esperavam. Mas quando o Filho aparece, para que eles pudessem aprender a ser ensinados, aleluia. Versículo 20: proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Aleluia. Quer dizer, já havia uma perseguição em Jesus, já havia algo que eles estavam pretendendo de eliminar Jesus e prender Jesus. Por quê? A palavra confrontava, o ensinamento confrontava e mudava. Não era mais do jeito dos homens, era do jeito de Deus. Porque até então, no Antigo Testamento, Deus mandava o Espírito Santo só para algumas pessoas, para só aqueles que realmente estavam na presença desse e criam nele. Gedeões, que venceu a guerra com 300 homens. Sansão, que recebeu uma força tremenda. Então, alguns só que recebiam o Espírito Santo descia de vez em quando. Agora hoje, Atos Apóstolos capítulo 2, Espírito, Jesus vai assunto ao céu, ressuscita, fica 40 dias com todos nós, com todas as pessoas, com todos os seus discípulos, e diz: fica reunido no lugar que eu vou pedir para o meu Pai mandar o Consolador, um igual a mim, para que você seja cheio de poder, para cumprir o ide que Jesus deixou, ide pregar o Evangelho a todas as criaturas, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que for batizado está salvo, aquele que não for batizado já está condenado. Então você que ainda está em dúvida, preste bastante atenção. Esse Consolador está aqui na terra para te ensinar, para te mostrar o caminho, para falar as verdades de Jesus. Vai vir após mim, aleluia. Então ele fala: fiquem reunidos para que do alto venha poder. Eles ficaram 10 dias orando, jejuando no mesmo lugar, e a descida do Espírito Santo batizou eles com línguas de fogo. Ficaram cheios do Espírito Santo e foram pregar a palavra do Senhor. Então você também não é diferente, está à disposição. E assim que você receber, assim que você poder entender e deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, você não pula de igreja em igreja mais. Você vai ficar onde Deus te enviou. Todas as pessoas muitas vezes falam que é crente, mas que tipo de crente é você? Aquele que confessa Jesus? Ou aquele que pula de igreja em igreja? Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós sabemos e entendemos o porquê Jesus defende a sua missão e autoridade. Nós sabemos quem é Jesus e começamos a andar com Ele.
Nós nos rendemos a Ele e fazemos a vontade dEle. Não ficamos em cima do muro. Não ficamos dependendo de homens, não ficamos dependendo de pular de igreja em igreja, não ficamos dependendo porque já não somos mais cidadão da terra, somos cidadão do céu. Já entendemos que a salvação está lá. Já entendemos que a nossa passagem aqui é ser peregrinos, estamos só de passagem. E não temos medo da morte, porque Jesus venceu a morte por nós. Eu não queria ir além, mas eu vou um pouco além aqui no versículo 21. Jesus defende a sua missão e autoridade. De uma feita lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, onde eu vou vos não podeis ir. Ele está falando aonde ele vai, vocês não vão poder ir, porque ele vai ter que passar pela cruz. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Olha só a mente do ser humano, porque ainda não alcançou uma vida espiritual, uma explicação, uma revelação do alto. Está difícil, e hoje não está diferente. Está difícil você entender as coisas de Deus, porque você não busca o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Ele fala: porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha o pensamento do ser humano. Será que ele vai se suicidar? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Olha o que Jesus fala. Mas assim que ele veio, que ele falou que ia mandar o Consolador para você ser cheio do poder, aleluia, para você se preparar para onde ele está, porque ele diz antes: eu tenho que ir para preparar a morada para vocês estar onde eu estou. Mas só que eu vou mandar um outro Consolador para ficar com vocês, para ensinar vocês, preparar vocês, para vocês estarem lá junto comigo. Mas eles não conseguiam chegar e entender o mundo espiritual, como muitas pessoas não conseguem entender o mundo espiritual. Querem reuniãozinha, querem festa, querem show, querem palavras de impacto, querem tudo, mas é tudo momentâneo. Essas coisas passam só aquele momento, aquele dia, e depois. Agora quem tem contato, quem tem busca, quem está na presença, quem está com o Senhor, vai estar sempre com o Senhor. Não precisa estar em lugares de multidão, não precisa estar em lugares de festa, de palavras de impacto, de show. Não precisa. O louvor já está no coração, está na mente, a palavra já está dentro, o Espírito Santo já está falando, já está ensinando, já está revelando, já está mostrando, já está abraçando, já está revelando. Versículo 24: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus veio para nos libertar do pecado. O Consolador está aí para te convencer do juízo, do pecado e da justiça. Nós só vamos conseguir entrar no reino do céu se nós nos livrarmos dos nossos pecados. Somos falhos e somos pecadores. De fato, somos falhos e pecadores. Ele quer que nós nos libertamos disso. Ele quer que nós o aceitamos e andamos com Ele passo a passo a cada dia.
A cada batido do teu coração, Ele quer que você esteja ligado com Ele, para que a sua alegria seja próspera, para que a sua alegria seja todos os dias. Mas Ele fala assim no versículo 26: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Aleluia. Mas ninguém deu importância quando ele estava falando do Pai. Não. Porque Isaías fala que ele veio, não tinha formosura, era como qualquer um, sem estatura, não era aquilo que eles esperavam. Um homem bombado, cheio de ouro, coroa de ouro, roupas de ouro, riquíssimo. É o que todo mundo está esperando nos dias de hoje. Era sem formosura, simples, comum, humilde, cheio de amor para dar. Mas ninguém entendeu. Foi morto, crucificado. Todos fugiram dele, largaram ele, rejeitaram ele. Mas quando ele ressuscitou o terceiro dia, tudo mudou. Mudou tanto que até os saduceus, fariseus subornaram os guardas para dizer que foi os discípulos que roubaram o corpo dele. E até hoje os judeus acreditam nisso. Aleluia. E muitas vezes você que está pulando de igreja em igreja está sendo subornado pelo convite das outras pessoas, está sendo subornado pelo Satanás, para que você ande nos caminhos errados. Talvez você até tinha uma ligação com o Senhor, estava com o Senhor, mas para satisfazer aquela amizade, satisfazer aquele amigo, aleluia, xeretar lá na igreja do outro, convidar as pessoas para ir para a igreja, é isto. Você está sendo subornado pelo Satanás. Subornaram Jesus, subornaram as pessoas para naquele momento gritar: crucifica-o. Vocês querem que solta Barrabás ou solte Jesus? Preferiram soltar Barrabás, que era criminoso, e prenderam Jesus para a crucificação. E hoje não está diferente, irmão. Tudo por interesse, satisfação da carne, poder, dinheiro. É isto que está acontecendo. Até que eu termino minha pregação, até que eu termino a aplicação da palavra de Deus, para que você possa entender, para que você possa buscar na palavra de Deus, não em mim, mas sim na palavra de Deus. Onde tiver a palavra de Deus, permaneça ali, fica firme ali. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para o teu irmão da direita nem para o teu irmão da esquerda, olha para o alvo, que é Jesus Cristo. É isso que nós temos que ensinar, é isso que nós temos que mostrar para você. Eu quero que você abra agora, para nós estarmos terminando já, Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu não quero ler só o versículo 20, eu quero ler o versículo 17 e até o 20. Aleluia. Para nós entendermos, e vai dar uma ênfase
para que nós possamos entender o que está escrito lá em João e aonde Paulo escreveu aqui a carta aos Efésios, na igreja de Efésio. Diz assim: a santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, mas na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, e que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, e entregaram a dissolução, para, como havideis, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tem ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado vos espojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluia. Aqui, glória a Deus, está misturado Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Aqui está, para que nós possamos aprender com Cristo, com a palavra de Deus, na santidade cristã, oposta à dissolução. Você tem que andar na santidade cristã. Eu falar que sou só crente é fácil. Eu falar que participo daquela igreja é fácil. Mas e a minha santidade cristã, como é que está? Que testemunho eu posso apresentar para uma pessoa? Que testemunho eu posso falar da minha igreja para aquela pessoa? Que testemunho eu sou preparado para que eu possa estar interagindo com aquela pessoa? Então, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos entender e fazer a vontade do nosso Deus, e que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Que você possa estar interagindo com o Senhor, que você possa estar entendendo a palavra de Deus que está sendo pregada, e você alcance esse amor através do Espírito Santo, para que você ande com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, dessa manhã, desse domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Que a tua palavra que foi pregada hoje, Senhor, possa entrar no coração de todos nós, no coração das pessoas que estão nos assistindo, e elas possam realmente se converter, buscar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar dirigindo, que o Espírito Santo possa estar falando ao coração de cada um deles, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Senhor. Que vidas venham ser alcançadas em todas as nações, que essa live, Senhor, possa tocar na vida das pessoas, e as pessoas possam, meu Pai, entender que realmente, meu Deus, temos que buscar o Senhor para a nossa salvação. Que o Espírito Santo possa estar nessa família, possa estar nessa vida que está nos assistindo, de qualquer país, de qualquer local, Senhor, e ela venha a ser tocada pelo poder da tua palavra, Senhor. Não sou eu, meu Deus, que vou convencer, que vou converter, que vou ensinar, mas sim o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que possa estar nessa vida, que possa estar nessa família, que possa estar nessa igreja, Senhor, para ensinar a cada ovelha, a cada vida, e eles possam ser testemunha até os confins da terra, possam pregar a palavra, possam abraçar os teus irmãos, Senhor, para que venha amar os teus irmãos, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós possamos, todos nós, amar a Deus, e que o amor de Deus possa estar em nossas vidas, e nós possamos estar sempre sendo testemunho do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. O nosso Consolador está aqui na terra para que venha nos ensinar, para que venha nos direcionar, para que venha nos instruir, para que venha revelar a palavra que Ele escreveu na Santa Bíblia. Aleluia.
a palavra que foi instruída por ele, a palavra que foi tocada nas vidas, que escreveram, Senhor meu Deus, todos os mandamentos, que escreveram, Senhor meu Deus, todos os capítulos da palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que essas vidas possam entender que o nosso caminho, o nosso entendimento, a nossa vontade de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo é estar meditando na palavra de dia e de noite, fazendo a vontade do Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Nós oramos, meu Deus, por essas vidas, oramos pelas nações, para que eles possam aceitar Jesus, porque já está chegando o fim, mas a palavra do Senhor diz que ainda não é o fim, porque tudo que está acontecendo, nós estamos vendo nos dias de hoje. Senhor, que tenha misericórdia dessas vidas que perderam suas famílias, que perderam tudo que eram seus bens, que perderam, Senhor meu Deus, seus entes queridos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eles tenham, meu Deus, ali a presença e a consolação do Espírito Santo sobre a vida deles, em nome de Jesus, Senhor. Guarde a todos nós, guarda a todas as criaturas, guarda, Pai, todas as ações, porque não vamos levar nada desse mundo. Queremos estar só na Tua presença, queremos só chegar no Teu reino, Senhor meu Deus, e desfrutar das moradas que o Senhor está preparando a todos nós. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o Teu santo e glorioso nome, Senhor meu Pai. Toque nessas vidas que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, Senhor. Vidas, meu Pai, que encerrou aqui a liberdade na terra, mas possa, Senhor, tocar sobre esse que está no leito do hospital, que está orando, foi desenganado pelos médicos, pelos remédios, não faz mais efeito sobre a dor, e todos os dias sente a dor. O Senhor possa tocar, o Senhor possa fazer um milagre, e essa vida possa ter testemunho do Senhor, dizendo que quem curou foi o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, muitas vidas estão sofrendo assim, como criança com tumor na cabeça, como crianças, meu Pai, que estão com câncer, como crianças, meu Pai, que estão passando por tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia. Tenha misericórdia também dos adultos, dos velhos, que estão nos asilos, Senhor, meu Deus, que precisa tanto, meu Deus, do acompanhamento do Senhor, do milagre do Senhor, das bênçãos do Senhor, das forças do Senhor, Pai. Meu Deus, visita cada um deles, visita cada um deles que foi desenganado, visita cada um deles, meu Pai, que foram, meu Pai, esquecido pela família. Visita cada um deles, Pai, e dê paciência aos seus familiares, dê paciência a todos nós, Senhor, para que nós possamos estar sempre, meu Deus, obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na terra, Senhor, e precisamos muito da sua orientação, precisamos muito, Senhor, meu Deus, da sua misericórdia. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós falamos ou dissemos que desagradou teu coração. Nos transforma, Senhor, nos dê força, que a unção do Espírito Santo, o poder dele venha sobre nós todos os dias, nos libertando, Senhor, de toda seta maligna, de todo mal, toda maldição, sobre nessa família que está nos assistindo, sobre essas vidas que estão nos assistindo. O Senhor possa estender as mãos e abençoar, proteger a todos eles, Pai, e o santo e glorioso nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos nessa noite e já oramos para cada vida, por cada nação, em nome de Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Eu vou ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus. E já vamos encerrar o culto para a honra e glória do nosso Deus, desta manhã de domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para o alto. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aleluia, a graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.
Até quinta-feira, às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e proteja, dê uma semana de vitória a todos vocês. Um beijo no coração. Tchau!